Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação, um absurdo. Estão doando os jogadores do Flamengo. Pedro barrado vai sair por quanto? Será que agora vão entender e dar razão quando a gente há 2 meses vem dizendo que o Pedro está insatisfeito no Flamengo? Que desde mesmo quando ele estava jogando e tendo oportunidades com o Felipe Luiz, ele pediu para ser negociado porque entendia que o modelo de jogo do Felipe Luiz ele não conseguiria executar? Será que a punição foi correta? Tirá-lo do treinamento, tirar do jogo e nem deixar no banco de reservas? Eu acho que não tem santo nessa história. Nem Pedro, muito menos a falta de tato da diretoria do Flamengo para lidar com o caso. Venda de Matheus Gonçalves fortalecendo um concorrente direto ao título. O Flamengo está querendo o quê? 3 milhões e meio? O Flamengo ofereceu 6 milhões no Mickey. Olha, tá tudo muito estranho. E eu queria saber a sua opinião. Você está irritado, assim como eu? Ou você acha e confia na gestão do presidente que não aparece nos jogos UBAP? Deixe seu like. Nesse momento, nós vamos rodar a vinheta. Após a vinheta, vamos trazer um monte de informações do Flamengo, porque, olha, são muitas. É uma loucura o que aconteceu, o que está acontecendo hoje no Flamengo. Sobe, drone. Deixa o seu like, hein? Galera, muita gente foi surpreendida hoje com a notícia de que Pedro está fora, inclusive do banco de reserva, foi cortado. Tipo assim, um castigo, isso é uma punição, não é. O Flamengo foi explícito ali, né? Que não é uma situação em que o jogador está abaixo, está machucado, sentiu alguma coisa e está fora do jogo. Não. Ele foi punido por alguma situação que ocorreu nos treinamentos durante a semana. A alegação do Flamengo é de que ele está rendendo pouco nos treinamentos, mas curioso isso, que a gente tem um vídeo do dia 25/4, onde o Felipe Luiz dizia, e está lá no nosso Instagram, colocamos lá, repostamos, na verdade, que a grande partida do Pedro, como ele surpreendeu muita gente num retorno espetacular logo após a lesão, e ele falou que não surpreendeu a ele porque o Pedro vinha voando nos treinamentos, que os membros do departamento da comissão técnica e do departamento médico do Flamengo tinham até que dar uma travada nele, porque ele estava voando e tal. Tá lá. Isso em abril. Nós estamos em julho e o Pedro ele só desce a ladeira. O que aconteceu? Bom, eu sofri diversas críticas aqui, quem nos acompanha sabe, porque eu vinha dizendo claramente que o Pedro pediu para ser negociado e pediu para o seu empresário para negociá-lo. E, no entendimento dele, ele não se encaixa no modelo de jogo do Felipe Luiz. Ele não vai conseguir executar aquilo que o treinador pede. Isso, gente, aconteceu antes mesmo do Pedro ser barrado de forma definitiva. Ainda naquele processo de retorno dele, quem nos acompanha aqui sabe disso. E a gente recebia uma enxurrada de críticas. A gente dizia que vários jogadores do Flamengo queriam sair, estavam insatisfeitos com o quê? Ainda não sei. Algumas coisas a gente sabe, a gente tem alguns insights. Alguma postura da diretoria logo quando assumiu, enfim, mudanças de diversos profissionais de várias áreas, situações internas, desgaste com o diretor executivo lá, o José Boto, que não tem experiência no cargo, né?
já que ele sempre trabalhou no scout, nunca foi um diretor executivo de um clube grande como o Flamengo, no Benfica, ele era apenas um membro do departamento de scout que indicava jogadores e alguém competente, alguém que tinha competência como diretor executivo e negociava para poder contratar ou vender. Ele apenas indicava. E aí, o Pedro, hoje, a gente vai falar sobre o José Boto já, mas o Pedro hoje, ele está sendo descartado no Flamengo. E aí, sabe o que acontece? Esse jogador, ele está cada dia mais se desvalorizando. Daqui a pouco, o que eles querem, o que parece que querem, é botar na cabeça do torcedor que o Pedro não serve. O cara foi convocado na última convocação do Ancelotti. E daqui a pouco estão vendendo o Pedro por um valor irrisório, como o que estão fazendo com o Matheus Gonçalves. O Pedro, um jogador que já recebeu propostas de 100 milhões de reais para ir para o Palmeiras, por exemplo. O Flamengo já recebeu outras propostas e nunca quis negociar. E ainda nessa janela deve ser negociado. É desejo claríssimo do Flamengo, assim como o Flamengo quis negociar o Gerson. Quis. Porque no momento que você tem contrato com o jogador por mais 2 anos e meio, você renova por iniciativa sua. Desejo do atleta, mas iniciativa sua. Se você tem, numa negociação, o poder de ter mais 2 anos e meio de contrato com o jogador, você tem um controle da negociação de uma renovação. Por que baixou a multa para 25 milhões de euros? Baixou porque o Flamengo queria vender. Aqui não tem otário. Aqui tem pessoas maduras, pessoas que sabem como funciona o meio do futebol. O pai do Gerson quis que ele saísse? O Gerson queria sair? Sim. O Flamengo também queria. Não tem santinho nessa história envolvendo o Gerson. Na história do Pedro é a mesma coisa. Todos querem a mesma coisa. A saída do jogador, isso é muito claro. Só que o maior prejudicado é o Clube de Regatas do Flamengo, porque vai vender o Pedro com um jogador extremamente desvalorizado. No futebol brasileiro, todo mundo está batendo palma, feliz da vida, porque todo mundo quer. Vai chover propostas agora para o Pedro, que estranhamente não se encaixa no modelo de jogo do treinador Felipe Luiz. É curioso que ele se encaixava, né? O Pedro, a primeira negociação para o Pedro vir para o Flamengo foi com Jorge Jesus. Jorge Jesus queria a contratação do Pedro a todo custo. Pedro ainda no Fluminense. O Fluminense não quis negociá-lo com o Flamengo. E, na ocasião, o Jorge Jesus fazia essa marcação alta, essa marcação pressão que o Felipe Luiz faz. O Pedro não chegou a jogar com o Jorge Jesus porque ele foi contratado depois. O Fluminense não vendeu para o Flamengo. Fez aquela venda lá para a Itália, né? Que muita gente diz que foi uma venda casada, que o Flamengo já sabia e tal. E depois é que ele veio para o Flamengo, depois da saída do Jorge Jesus. Mas o Jorge Jesus pediu e tinha esse modelo de jogo. E via no Pedro potencial para executar esse modelo. Então, o Felipe Luiz ainda é inexperiente. O Felipe Luiz vai dar certo como treinador? Já deu, acredito, na verdade, na minha opinião, já deu. Mas ele ainda é inexperiente para lidar com conflitos. Isso é muito claro para mim. Não só o Felipe Luiz, como a diretoria do Flamengo, então, assim, a gente não vê. Só tem a figura do José Boto, que não tem experiência nenhuma no trato com atletas e até mesmo com a imprensa. O presidente do Flamengo é completamente omisso, ele não aparece. Tentamos entrevistá-lo lá em Orlando e ele disse entrevista não. E praticamente deu não vou dizer um tapa no microfone, mas deu um chega para lá em mim. Então, a gente não consegue acesso, não consegue nada, e o que estão fazendo é uma piada. Por quê? O Flamengo só parece que o Flamengo só fortalece o Cruzeiro. O Flamengo vendeu o Fabrício Bruno para o Cruzeiro por um valor muito abaixo daquilo que tinha sido ofertado pelo mesmo jogador há um tempo atrás.
eu reclamei aqui, muita gente, deixa os caras trabalharem, tá certo, Fabrício Bruno é horroroso e tal. Gabigol, o Flamengo doou também pro Cruzeiro lá, enfim, estava em termos de contrato, poderia ir para qualquer lugar. E agora, a do Matheus Gonçalves, gente, é uma piada. É uma piada que, se tivessem me contado, se eu não tivesse visto, se tivessem me contado que o Flamengo iria vender o Matheus Gonçalves, uma promessa da base, 19 anos ainda, 19 anos, por 3,5 milhões de euros para um concorrente direto, para um clube que está liderando junto com o Flamengo o Campeonato Brasileiro, eu não ia acreditar. Não é possível. Não é possível que isso possa ser verdade. Matheus Gonçalves, e aí você traça um paralelo com o nível das contratações que o Flamengo está tentando executar, ou tentou executar, e teve que voltar atrás pela pressão da mídia, pela pressão dos torcedores, pela pressão dos apoiadores que colocaram o BAP na presidência do clube. Se não fossem eles, todos nós, o Flamengo teria contratado o Mickey Johnson por 6 milhões de euros, quase o dobro do valor que o Flamengo está vendendo o Matheus Gonçalves, que tem 19 anos. O Mickey Johnston, o jogador, o atacante que não faz gol, que tem 3 gols, em 41 jogos, tem 26. Isso não faz o menor sentido. Eu queria entender o que esses caras estão fazendo com o Flamengo. Estão destruindo aquilo que foi construído durante anos e anos de gestões passadas desde 2013 para cá. A verdade é essa, estão destruindo. O Flamengo está enfraquecendo. Mas o Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro. Claro que lidera, mas é uma liderança que o campeonato está começando. O Bragantino está a 1 ponto do Flamengo. O Bragantino vai ganhar o Brasileiro? Claro que não. A gente não sabe ainda. Pode ter um time lá que está lá embaixo, em 18º, sei lá atrás, e consiga ainda performar. Esperamos que não. Mas da maneira que está indo, gente, quando eu fiz um vídeo na volta do Mundial, dizendo que o Flamengo precisava calcular rota, mudança de rota imediatamente, muita gente criticou. Mudança de rota por quê? Porque perdeu para o Bayern de Munique? Não. É porque a gente sabe de bastidores, a gente sabe da insatisfação de vários jogadores, a gente sabe que o momento político do Flamengo, momento político não, o momento interno do Flamengo é terrível. E eles não estão tendo capacidade de lidar com os conflitos. O Flamengo precisa urgentemente de profissionais que saibam lidar com conflitos, que saibam apaziguar a situação que está acontecendo, porque prometeram uma diretoria de futebol profissional que de profissional não tem absolutamente nada, e o presidente, a gente espera que possa pelo menos passar a ir aos jogos do Flamengo no Maracanã para se mostrar presente, mostrar a figura do presidente do clube e dar satisfação para o torcedor, coisa que ele acha, com a prepotência e arrogância que ele tem, que não deve dar. Enfim, estaremos de olho e iremos cobrar sempre. Peço a vocês para darem voz à crítica que nós estamos fazendo, construtiva, a esses absurdos que estão acontecendo, deixando o seu like nesse momento. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.